Obrigado por terem vindo. Também quem nos vê, quem nos sintoniza pelas nossas plataformas digitais, a todos um bem-aja. Que Deus esteja conosco, tanto aqui como aí em casa. E gostaria de orar ao Senhor, antes de dar passo à palavra. Senhor Deus, e a Tua palavra, Senhor, é uma palavra, Senhor, que é viva, Senhor, que é eficaz. Ela revela-nos, Senhor, as nossas debilidades. Ela traz-nos também, Senhor, a forma como devemos de caminhar. E também, Senhor, ela mostra-nos, Senhor, as nossas virtudes, Senhor. Dá-nos hoje, Senhor, da Tua palavra para que podamos, Senhor, perceber um pouco mais, Senhor, do Teu propósito para as nossas vidas. Anula-me, Senhor, como homem, Senhor, dá-me da Tua graça para poder, Senhor, expor a palavra que me deste, Senhor, e prepara os corações, Senhor, de todos aqueles que nos ouvem e que nos veem. Tudo isto peço em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Quero ser breve e escolhi um título, Indiferença ou Diferença. Vivemos numa sociedade onde as pessoas não têm tempo para o tempo no qual vivem. Percebe-se que a cada momento e cada situação que vai passando, existe cada vez mais a falta de sensibilidade e a falta de atenção para aquelas pessoas que às vezes tão perto estão de nós. Somos capazes de dar atenção a quem está mais afastado, mais longe, mas aqueles que partilham espaço, partilham às vezes até mesa, casa conosco, somos um bocado insensíveis e passa-nos um bocado às vezes ao lado as coisas que nos rodeiam e a necessidade que há às vezes nas pessoas que estão tão perto de nós, com quem nós trilhamos caminho diariamente. Vivemos uma epidemia que nos está a ensinar e está a ensinar às pessoas em geral a terem comportamentos diferenciados, a terem precauções, a terem métodos e modos higiênicos que antigamente não eram, não é que não fossem normais, mas não eram tão frequentes no nosso meio. Recordo-me, quando era criança, uma das coisas que sempre os meus pais me diziam quando me sentava à mesa era dizer: já lavaste as mãos? Era algo que lhes saía de uma forma esporádica, não é? Fazia parte da cultura e também da educação. Sempre estavam: já lavaste as mãos? Cada vez que eu ia à casa, depois de estar a jogar à bola e chegava à casa cheio de fome e queria comer, a primeira coisa que a minha mãe me dizia era: vai lavar as mãos. Coisa que depois, com o passar do tempo, se foi perdendo, não é? E nós mesmos, depois de nos tornarmos homens, qual do homem que está aqui, qual da mulher que está aqui, que muitas das vezes, depois de estar a fazer qualquer tarefa, lhe deu a fome e foi comer, e passar água pelas mãos é algo que nem sequer nos passou pela cabeça. É normal, ou seja, e hoje em dia vivemos uma doença, uma epidemia. Muitos dizem uma epidemia. Foi agora mesmo há poucas horas, há cerca de uma hora, decretado o 15º estado de emergência, não é? Foi promulgado por mais não sei quantos dias. Segunda-feira, supostamente, vai ser aberta mais alguma parte deste desconfinamento que está sendo gradual, mas já os entendidos estão a dizer que, se a gente atrasar isto mais uma semana, isto talvez seja melhor, porque estar a abrir as escolas, os ensinos secundários, as universidades, isto é muito arriscado, enfim. Tudo isto nos está a trazer novos comportamentos, não é? Leis, diplomas, direções que privam os direitos e as liberdades que todos nós
nos tínhamos como adquiridos. Quem não gosta realmente de poder sair, ir até à praia, ver o pôr do sol, ou ir até uma esplanada e beber um café, e esta epidemia tirou-nos a todos, de uma forma geral, isso que antigamente era tão banal e que pouca importância davam, não é? Hoje em dia, estar em casa fechado 1 mês, 2 meses, 3 meses, traz alguma perplexidade às pessoas e algum mal-estar, e enfim. Mas tudo isso faz parte do nosso dia-a-dia. Mas as tarefas que cada um de nós tem que desempenhar em relação à sua atividade profissional, laboral, escolar, ou seja, são todos comportamentos que nós temos que ir nos adaptando. A preocupação / confusão generalizada por estes fatores de estar a ser realmente um tempo muito difícil para todos nós. Inclusive podemos dizer, há uma expressão muito popular portuguesa, que isto está a ser um osso duro de roer. É difícil estar para a economia, para os negócios, para a vida em geral, tudo isto está a ser muito complicado. E a igreja não passa imune a isto. Tendo em conta que a igreja são pessoas. És tu, sou eu. É um grupo de pessoas. A igreja é composta por pessoas. É certo que estes fatores vivem na igreja e estão dentro da igreja, porque a igreja és tu e sou eu. Nós fazemos parte da igreja, nós formamos a igreja. Então, nada disto nos passa ao lado. Isto vive connosco. Se a sociedade passa por isto, nós fazemos parte da sociedade, mas temos como acrescento que também fazemos parte de uma congregação. Somos uma igreja, representamos algo que vive, que transforma e que consegue realmente mudar o lamento em alegria, coisa que nenhuma terapia, nenhuma medicina, nenhum tratamento consegue fazer. E nós representamos a Jesus. Somos a parte ativa de Jesus. Nós, ICCM, Igreja Cristã Corpo do Messias e outras congregações que estão abertas em nome de Jesus, fazemos parte de toda esta situação no qual vivemos. E é normal perceber que tem que haver um comportamento diferenciado em nós. O porquê de eu chamar indiferença ou diferença? Em que lado te encontras? És indiferente ou és diferente? Porque às vezes, irmãos, e vamos, à luz da palavra de Deus, ler aqui uns pequenos textos que Deus me deu, perceber que às vezes é-nos difícil sermos diferença. É muito mais fácil para todos nós sermos indiferentes. Porque as coisas passam-nos um bocado ao lado. Porque damos muita relevância e muita importância a coisas que realmente não têm importância nem têm relevância. E já lá vamos. Porque todos fomos chamados, aqueles que estamos aqui, quem nos está a ouvir, quem nos está a ver, a ser pescadores de homens. Amém? E que realmente fazemos parte deste mundo, mas não. Estamos neste mundo, mas não fazemos parte deste mundo. Assim diz a palavra do Senhor. Ou seja, a sua igreja será a primeira por onde virá o juízo do Senhor. Ok? Nós estamos aqui, estamos à mercê. Quando o Senhor vier, os primeiros seremos nós. E eu gostaria que me acompanhasses nesta leitura que está em Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao 37, eu escolhi uma tradução, que inclusive a mandei ao irmão, não sei se ele a conseguiu, deve ser outra. Não, por acaso conseguiu exatamente aquilo que eu lhe pus na mensagem. Isto é a tradução da Bíblia, o livro, e
E disse assim, Lucas 10, do 25 ao 37. Certo dia, um especialista na lei judaica quis pôr Jesus à prova, fazendo-lhe esta pergunta. Mestre, que farei para obter a vida eterna? Jesus respondeu, que diz a lei sobre o assunto? Diz assim, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Está certo? Respondeu-lhe Jesus, faz isso e terás a vida eterna. O homem, querendo justificar-se, perguntou, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu-lhe com esta parábola. Um judeu que viajava de Jerusalém para Jericó viu-se atacado por salteadores. Estes, depois de lhe tirarem todas as roupas e o dinheiro, espancaram-no e deixaram-no como morto na berma da estrada. Por acaso, passou por ali um sacerdote que... Faço aqui uma pausa. Sacerdote. Que, ao ver o homem tombado, se afastou para o outro lado da estrada e passou de largo. Diz a palavra do Senhor. Um outro, que era levita... Pausa. Levita. Fez o mesmo, deixando também o homem ali caído. E continua a palavra do Senhor a dizer, porém, surgiu um samaritano, que, ao vê-lo, teve muita compaixão dele. Ajoelhando-se, tratou-lhe as feridas com azeite e vinho e pôs-lhe ligaduras. Depois, colocando o homem sobre o seu jumento, foi caminhando ao lado até chegarem a uma hospedaria, onde cuidou dele durante toda a noite. No dia seguinte, entregou ao dono da hospedaria uma certa importância, recomendando-lhe que cuidasse do homem. Se a despesa for além disto, pago a diferença na próxima vez que por aqui passar. Disse-lhe. Ora, qual destes três dirias tu que foi o semelhante da vítima dos salteadores? Ao que o homem respondeu, foi aquele que mostrou compaixão por ele. E Jesus disse-lhe, é isso mesmo. Vai e faz o mesmo. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Percebemos o contexto da história? Um homem que, curiosamente, diz que era um judeu que ia fazer uma viagem. E, enfim, acontece que este homem foi interceptado por alguns ladrões, alguns salteadores, que parece ser que lhe retiraram tudo e em cima lhe bateram e deixaram ficar a pobre criatura, acho que bastante lastimada. E curiosamente diz a palavra de Deus que passa um sacerdote e um levita por ali e que diz que ambos se apercebem do que é que está a acontecer, mas que, bom, isto não é contas do meu rosário, como se costuma dizer na boa gíria portuguesa. E então diz que passaram de largo. Mas diz que por outro lado passou um samaritano, coisa que naquele então era impossível haver alguma comunhão entre um judeu e um samaritano. Era impossível. Aquilo era quase como o cão e o gato. E diz que esse homem, diz que movido a compaixão, sem olhar à condição de quem quer que seja que estava ali, diz que se ajoelhou e fez o que tinha que fazer. Podemos ver nestes versículos como é que grande parte, e vou dizer nós, para ser mais abrangente, atua numa necessidade alheia. Quantos de nós que estamos aqui, quem nos vê, quem nos ouve, já não fez uma situação muito similar, se não igual ou talvez pior? E é curioso, é que relata que havia um sacerdote e um levita. E diz que o homem que foi assaltado era quê? Era judeu. Ou seja, era da família.
era de dentro. Mas esses dois, o sacerdote e o levita, que eram homens de dentro, que eram homens que faziam parte, que eram do mesmo ciclo, que eram da mesma zona. Diz que esses ignoraram a necessidade e foram indiferentes àquilo que viram. Diferente ou indiferente? Aonde te colocas tu? A indiferença diante da necessidade de outrem e o não querer ver ou reconhecer o que está do lado daquele que precisa, cada vez mais é algo presente no nosso meio. Vivemos tão ofuscados com as nossas vidas, com as nossas coisas. Às vezes, pelo tempo e pelos anos que levamos ministeriais e não só, esquecemos-nos das primícias e daquilo que realmente Deus pede de nós. Não creio que quando venha ao juízo do Senhor pela sua casa, Ele vá reconhecer o bom administrativo que fostes, o bom chofer que fostes, o bom diretor que fostes. Senão que Ele vai tentar perceber quantas almas trouxeste aos meus pés. Quantos é que tu, durante o caminho, os vistes deitados, ensanguentados, sangrentos, perdidos, iludidos com outras histórias, e os fizestes cair em si, e os ajudastes e curaste as suas feridas, e os trouxestes aos meus pés. Quantos? As nossas coisas ofuscam-nos com o que conseguimos fazer, com as nossas preocupações, que quem está na nossa casa parece que às vezes nem sequer damos por eles. Porquê? Porque são pessoas que às vezes, se calhar, para nós são menos relevantes. Não damos importância às pessoas que estão à nossa volta. Porquê? Porque a nossa posição, o nosso cargo leva a que realmente haja uma responsabilização nossa, pessoal, que nos ocupa o tempo. Ocupa todo o espaço que há disponível para as boas obras. Então, dedicamos-nos sim àquilo que é a nossa responsabilidade, fazemos-la bem, as coisas funcionam, ok, porreiro, isso é bom. Então, mas o homem continua ensanguentado. E está ali, e às vezes passamos por ele 10 vezes por dia e não nos damos conta que ele está ali. Se calhar necessita de uma palavra. Se calhar necessita... Agora não podemos dar abraços, mas... um encosto de cotovelo. Que agora é muito usual, não é? Estamos assim o cotovelo para nos cumprimentarmos. Estás bem? Então, amigo? Precisas de alguma coisa? Então... como é que estás? Como é que te sentes? E o tempo é de tal maneira rápido que nem sequer nos apercebemos que são pessoas. Que é isso que realmente Deus quer de nós. É que sejamos pescadores de homens. E que realmente estejamos pendentes e atentos a que aquele homem que está ali faz parte da nossa família. É um que o Senhor quer que tu tragas para dentro. Mas enfim. A palavra de Deus ensina-nos que existem membros menos visíveis, mas tão necessários como os membros visíveis. Correto? E por vezes mais valorosos do que aqueles que têm maior exposição.
E isso, na verdade, é um ensinamento que muitas das vezes nos vai da cabeça. Porquê? Porque o nosso compromisso com as coisas que são da nossa responsabilização é de tal ordem que nos afoga de tal maneira que deixamos de ser sensíveis e passamos a ser indiferentes. E as coisas passam-nos um bocado ao lado de uma forma... E aquilo que o Senhor quer que tu nesta tarde entendas é que realmente tens que ser diferente. Porque Deus chamou-nos a que realmente sejamos pessoas diferentes. Por não ter vergonha de dizer que o Evangelho é poder para a salvação, é ser diferente. Porque nem todos têm essa capacidade de o fazer. E eu faço uma pergunta. A quantas pessoas da tua família tu já lhe falaste de Jesus? Eu não tenho pais, infelizmente. E a família que tinha mais próxima perdi há cerca de 2 anos. Na casa onde eu vivi. Mas tive a oportunidade de partilhar as boas novas da salvação. Que ele quis aceitar, quero crer que sim. Foi difícil, foi. Mas é essa realmente a diferença que Deus quer que tu e eu façamos. É que não passemos de largo, que não ignoremos a necessidade daquele que, como não é relevante, não lhe damos importância. Por alguma razão, a palavra de Deus nos diz que Deus escolheu o mais vil e menosprezado. Para quê? Para humilhar a gente sábia. Correto? Tu se calhar eras aquele que ninguém dava nada por ti, mas Deus foi por ti e foi por mim. Então, que mais falta para que tu faças exatamente o mesmo? Mas não podes descurar. Não podemos descurar essa dádiva que Deus teve com as nossas vidas. Porque Ele que estavas tu ali, se calhar, maltratado, onde ninguém queria saber nada de ti, até tu mesmo já nem sequer querias saber nada de ti. Não sei se chegasse a este ponto. Eu cheguei a esse ponto. Estava-me, desculpem a expressão, perfeitamente a borrifar para aquilo que me pudesse acontecer. Eu queria era estar anestesiado com as minhas histórias e pouco me importava o resto. Deus não foi indiferente à minha situação. E também não foi indiferente à vossa que estamos aqui e a quem nos está a ver em casa. Ele teve cuidado de nós. E a muitos de uma forma até bem pessoal. Deus foi por nós. Não é que, se não for eu, deixa, eu trato disso. Enfim, tive que ser eu a fazer. Tudo isto são expressões que realmente justificam o nosso tempo. Porque, claro, é mais importante realmente a minha tarefa. É mais importante realmente eu cumprir com aquilo que tenho que fazer todos os dias. Porque certa estrutura depende de... Ok? Mas isso não te pode dar a oportunidade de perderes a oportunidade de aquilo que está caído. Serás as suas feridas, de o curares e trazê-lo à casa do Pai. Amém. São muitas formas que às vezes nós utilizamos e deixamos de dar atenção aos que talvez menos capacidades têm. E que se nos recordássemos, também em alguns momentos houve alguém que teve tempo para nos ensinar, para nos reencaminhar. Houve alguém que não olhou ao tempo, não teve a noção de perder tempo, porque senão tu hoje e eu hoje não estaríamos aqui. Glória ao Senhor. O que me assusta
Há uma expressão muito curiosa de Martin Luther King, que diz o seguinte: o que me assusta não são as ações e os gritos das pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas. Sabes? A falta de solidariedade, a falta de amores, leva-nos muitas das vezes a passar de largo, a ser indiferente, a ser insensível. O pior é que isso passa cada vez mais no nosso meio. Entre irmãos. Cada vez mais vemos como entre irmãos se perde laços de unidade. Cada um vai ao seu, e então o seu irmão tem, enfim, algum handicap e, como diz a palavra do Senhor, quem está livre por pecado solta a primeira pedra. E, enfim, por uma situação ou outra, é manifesta uma debilidade do irmão, uma situação menos positiva, menos aceitável. 5 estrelas. Corta. Corta. É já passar, como diz a palavra de Deus, é passar para a outra margem. Atos capítulo 2, verso 44 ou 47. Vamos andando depressa. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, diz a palavra do Senhor. E vendiam as suas propriedades e os bens e os repartiam por todos, segundo a sua necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria e sensibileza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E diz a palavra do Senhor, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Valores que temos que voltar a reativar. Isto às vezes parece que se torna cada vez mais uma utopia. Porque na verdade, irmãos, utilizando a expressão metamonoconsciência, quanto tempo perdes em realmente perceber aquele que se cruza contigo, se calhar só ouviste 1 ou 2 vezes, mas que faz parte da igreja, faz parte da congregação, está no nosso meio, vive debaixo do nosso teto. Amigo, olá, sou fulano tal, caso nunca tenhas apresentado. Olha, não, como é que estás? Estás bem? Precisas de alguma coisa? Mas por outro lado, se a bela criatura tiver o azar de partir a cadeira, e que tu vejas, madre minha, vamos, rezas-lhe o terço, dás-lhe uma bronca. Dizia Mário Quintana, um célebre escritor brasileiro, a indiferença é a maneira mais polida de desprezar alguém. Hã? Irmãos, indiferente ou diferente? Onde nos vamos situar? E para finalizar, vai comigo a Romanos 12, do versículo 1 ao 18. E diz assim a palavra do Senhor. E assim, irmãos, peço-vos, através do amor de Deus, que entreguem as vossas vidas a Deus. Que elas sejam como um sacrifício vivo e santo, o tipo de sacrifício que Ele aceitará. Quando pensamos em tudo o que fez por nós, será pedir muito? Não se conformem com os padrões e costumes deste mundo, mas sejam pessoas
diferentes. Através da renovação da vossa maneira de pensar. Dessa forma conhecerão o que Deus deseja que façam e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e perfeita. Pois digo-vos, pela graça que me foi concedida, a todos os que estão no vosso meio, que não pensem para além daquilo que devem pensar, mas que pensem na justa medida, de acordo com a medida de fé que Deus concedeu a cada um. Porque assim, como o nosso corpo é formado de várias partes, e cada uma tem uma função própria, o mesmo acontece com o corpo de Cristo. Nele somos todos partes de um só corpo, e cada um tem uma função diferente a executar. Por isso, também precisamos uns dos outros. E pertencemos uns aos outros. Deus, pela sua graça, ofereceu dons diferentes para realizar bem certas tarefas. Assim, se Ele a uns deu capacidade de profetizar, então façam-no de acordo com a sua fé. E se a outros deu capacidade de servir, de uma forma prática, os seus semelhantes, que o façam num verdadeiro espírito de serviço. E se alguém tiver o dom de ensinar, que o faça com toda a dedicação. E se um outro tem o dom de consolo, que a sua pregação seja de molde realmente a consolar. E se for uma pessoa com posses, reparta com liberalidade. Se Deus lhe deu a habilidade de governar, faça-o responsavelmente. E se tiver o dom de ser bondoso para com os necessitados, deve fazê-lo com alegria. Que o amor que mostrem pelos outros seja autêntico. Tenham horror ao mal. Tomem sempre a posição do lado do bem. Amem-se uns aos outros com uma afeição verdadeira. Ponham os outros sempre em primeiro lugar. Não sejam nunca preguiçosos no vosso trabalho. Sirvam o Senhor com todo o fervor. Alegrem-se na esperança de tudo aquilo que Deus tem planeado para vocês. Sejam pacientes nas dificuldades, orando a Deus de forma constante. Quando os filhos de Deus tiverem necessidade, ajudem-nos. Sejam hospitaleiros. Abençoem quem nos persegue por serem cristãos. Não os amaldiçoem. Orem para que Deus venha a abençoar essa pessoa. Quando os que são felizes participem da sua felicidade. Se estão tristes, partilhem a sua tristeza. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam ambiciosos de grandezas. Acomodem-se às coisas modestas. Não se julguem sabendo mais do que na verdade sabem. Não paguem o mal com mal. Preocupem-se em fazer o que é bom, à vista de todos, sempre que possível e na medida em que isso dependa de vocês, tenham boas relações com toda a gente. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Irmão, pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida, dizia Martin Luther King. Amor no coração e um sorriso nos lábios. Amém? Que sejas diferente e faça a diferença. Deus te abençoe.